Fraternais saudações. E existem, dignos, basicamente, dois tipos de mediunidade, a inconsciente e a semiconsciente. Na mediunidade inconsciente, o indivíduo, o médium, cede lugar quase que totalmente à força, inteligência, ao espírito, enfim, que esteja intermediando, perdendo assim a noção de quem é, aonde está e do que está fazendo. Enquanto que na mediunidade semiconsciente abre-se como que um espaço na mente do médium e este cede também lugar à força, à inteligência, ao espírito, mas apenas de forma parcial, mantendo, portanto, a noção de quem é, aonde está e do que está fazendo. E muito embora na mentalidade da cultura popular o médium manifeste, principalmente nos processos de incorporação, um mecanismo inconsciente, a realidade dos fatos nos mostram que, na grande maioria das vezes, os médiuns serão semiconscientes. E sublinharmos, destacarmos este aspecto é importante porque já bloqueia um processo de autossabotagem, em que o médium, na expectativa de manifestar um processo absolutamente inconsciente, se vê no seu cotidiano, no seu treinamento, diante de mecanismos semiconscientes, fazendo assim com que ele, por vezes, desconfie de si mesmo. Então, tenhamos em mente que a grande maioria dos mecanismos de mediunidade hão de acontecer de forma semiconsciente. Por um lado, se mantêm os mecanismos e as manifestações mediúnicas, mas por outro se mantém a consciência também de quem é, de onde se está e do que se está fazendo. Já tive até a oportunidade recentemente de relatar para os senhores, e isso me acontece muito quando estou em processos mediúnicos, em especial de incorporação, quando estava numa reunião, ainda no processo de pandemia, e estava incorporado, veio um amigo para me avisar, para recolocar a máscara. E neste mecanismo, eu primeiro senti a aproximação desta pessoa. Entretanto, quando ela me tocou e eu abri imediatamente os olhos, eu perdi por um lapso de tempo a noção de quem era esta pessoa, mesmo a conhecendo há muitos anos. Ou seja, dentro de nossa estrutura pensênica é como que um armário com várias gavetas e durante o processo mediúnico nós vamos acessando diferentes campos, diferentes camadas de informação e estas informações mais ou menos se embaralham em nossos pensamentos e em nossa mente. Portanto, embora eu tivesse a noção de onde estava, do que estava acontecendo, de quem eu era, eu perdi algumas informações circundantes à minha volta. Isto me é muitíssimo comum em processos mediúnicos. Recentemente, se os senhores acompanham há mais tempo aqui o nosso canal, fiz até um vídeo especificamente dentro deste processo. Como os senhores sabem, o meu mecanismo para aqui conversar neste vídeo com os senhores eu escrevo, enfim, algumas linhas sobre o tema central escolhido, estudado para aquele momento e começo a falar me baseando naquilo que eu mesmo escrevi, pontuei em 3, 4, 5, 6 linhas no máximo, com algumas poucas palavras. No entanto, neste vídeo em especial, e quem acompanha mais tempo há de lembrar-se disso, eu simplesmente não tinha roteiro algum, tinha apenas um tema, mas não tinha roteiro, sentei-me diante da câmera, fechei os meus olhos e permiti que as palavras fluíssem de forma natural, justamente conectado com esta inteligência não prevista, com esta inteligência superior. E, portanto, foi aqui, por assim dizer, um vídeo de natureza mais mediúnica, em que eu não tinha o controle das ideias, não tinha propriamente o controle do fluxo presente naquele momento. Então, este é um mecanismo significativo. Embora eu soubesse quem eu era, aonde estava e o que estava fazendo, ou seja, eu tinha noção de que estava gravando um vídeo para este nosso canal, mas eu não controlava o fluxo e a natureza das ideias daquele mesmo vídeo. E esse foi um processo também de natureza mediúnica. Isso é importante nós compreendermos e sublinharmos para que possamos bem treinar a nossa mediunidade. E falaremos sobre isto agora, sobre treinamento da mediunidade, mais especificamente da psicografia.
Sejam, portanto, dignos irmãos e irmãs, muito bem-vindos a este que é o nosso vídeo 184, 184º vídeo em nosso canal de estudos herméticos, esotéricos e sobre as leis da vida. Aqui quem vos fala de nosso laboratório Rosa Cruz de Alquimia é o Frater Cassiano Camilo Compostela. Paz profunda e claro, se você é um apoiador do nosso canal, assiste os nossos vídeos até o final, curta este nosso vídeo, é importante, bem como também deixe aqui as suas experiências, os seus comentários e também deixe aqui como palavra ou decreto-chave deste nosso vídeo: sou um canal da consciência cósmica. Sou um canal da consciência cósmica. Este é o termo-chave deste nosso vídeo. Mas vamos lá, dignos. Em primeiro lugar, é importante nós compreendermos a fonte da mediunidade. E aqui não falamos deste nosso estudo de um ponto de vista espírita, de um ponto de vista kardecista tão e somente, porque compreendemos que existem energias, existem forças, inteligências ocultas para além dos próprios espíritos desencarnados. Portanto, sim, pode acontecer durante o treinamento da mediunidade, dos mais diferentes tipos de mediunidade existentes, muito embora vamos aqui nos ater à psicografia, técnica de desenvolvimento. Mas podem existir aí, dignos, diferentes tipos de fontes de manifestação. Para além dos espíritos, vão ocorrer também de existirem outros tipos de inteligências extracorpóreas e até mesmo de ser algo anímico, ou seja, ser algo do próprio indivíduo. Algumas pessoas, alguns amigos mais próximos, quando fiz o vídeo propriamente de olhos fechados, sem me ater à substância, ao conteúdo de forma mediúnica, ou quando manifesto esse tipo de mediunidade, seja por psicografia, por incorporação, outros mecanismos, me pergunto, mas será que isso não é algo de você? E a minha resposta é: pode ser, talvez o seja, ou seja, ocorre também o que nós chamamos de processo anímico, de que quando nós fechamos em parte a nossa mente objetiva e pelo um processo de introspecção, contemplação, meditação, mergulhamos em outras camadas, que nós estejamos também acessando aspectos do nosso próprio inconsciente, ou seja, elementos, camadas mais profundas de nós próprios que se manifestam, por vezes com maior ou menor inteligência, com maior ou menor sabedoria, mas enfim, estamos acessando camadas interiores. Então, por vezes, a manifestação ela é anímica, advém do próprio indivíduo. Por vezes a manifestação é espírita, ou seja, também vem, vamos aqui utilizar assim esse termo, vem de espíritos desencarnados, pode estar manifestando arquétipos outros circundantes, sejam de Deus, de elementais, enfim. O próprio esoterismo, ele expande para além da visão espírita no sentido de que existem outras interferências e fontes de manifestação. Na realidade dos fatos, não se preocupe com isto quando você for treinar a sua mediunidade. Mas é um espírito? Será que é um parente? Será que é algo que vem de mim mesmo? Não se preocupe com isto, simplesmente dê fluxo, de abertura a esta manifestação. Então, a primeira coisa a não se preocupar é se é um processo consciente ou não consciente. Eu estou escrevendo, mas eu tenho consciência do mecanismo. Pode ser uma mediunidade semiconsciente. Eu estou escrevendo, mas eu acho que não é espírito. Também pode ser que não seja um espírito e isso não invalida o seu processo, o seu treinamento. Outro ponto importante, dignos, é que você não precisa se ver obrigado a desenvolver este ou aquele tipo de mediunidade. Existe o caminho da psicografia, mas também existe o caminho da clarividência, da clareaudiência, da psicofonia, da incorporação, e cada indivíduo há de manifestar um tipo de mediunidade de acordo com as suas próprias inclinações, as suas capacidades e os seus caminhos neurais. Então, se você não tem a habilidade, embora você tenha tentado, mas não tenha conseguido realizar por falta de habilidade um determinado tipo de mediunidade, não precisa se entristecer por conta disto. Pode ser que você tenha outros caminhos, outros dons, outras capacidades a manifestar. Então este é um aspecto importante. Outro elemento importante, digamos, é se a mediunidade é um dom ou é um treino, principalmente a psicografia, que nós já vamos passar a técnica aqui para os senhores. E, em parte, é tanto uma coisa quanto outra.
Ou seja, embora seja necessário existir uma inclinação já natural, e algumas pessoas manifestam isso de forma quase que automática, de forma absolutamente fluida, outros indivíduos se verão na necessidade do treinamento contínuo desta mesma ferramenta. Como é que você vai descobrir se tem ou não o dom? Se você tem ou não este caminho? Simplesmente tentando, ouvindo a voz do vosso coração e o vosso chamado. Se você está até o presente momento num vídeo sobre psicografia, é porque de alguma maneira isto chama o seu coração e, portanto, pode ser que seja também um dos seus caminhos. Então deixa aqui nos comentários: sou um canal da consciência cósmica. Sou um canal da consciência cósmica. Ao final, compartilhe nos seus grupos espiritualistas prediletos. Todas estas vossas ações, claro, contribuem para o crescimento do nosso canal. E ative também o sino para sempre receber as nossas notificações. Mas, em suma, o processo fundamental de treinamento, dignos para fecharmos este nosso vídeo, tenha cotidianamente, de preferência todos os dias, e aqui seguimos a linha de Allan Kardec, o professor Rivail, todos os dias tenha um horário específico, ou seja, um ponto programado para o treinamento da sua psicografia. Você vai sentar-se exatamente, de preferência na mesa do seu altar ou em qualquer outro lugar tranquilo, de preferência sempre no mesmo lugar. Esta regularidade é importante para que se possam ir assentando os caminhos internos da mente, os caminhos neurais. Vai pegar um caderno virgem, ou seja, especialmente dedicado a isto, não por conta de processos energéticos, mas simplesmente para que a sua mente entenda que aquele horário, aquele lugar e aqueles instrumentos são para este desenvolvimento. Então você desencadeia ou renova propriamente os caminhos para esta manifestação de maneira mais natural. Vai pegar uma caneta, um lápis, enfim, o que for da sua preferência, e vai fechar os vossos olhos ou de olhos abertos. Alguns indivíduos vão seguir esse mesmo mecanismo e vão simplesmente permitir que as mãos escrevam. Não necessariamente você, na grande maioria das vezes, você vai ter que escrever letras e, portanto, colocar palavras, escrever textos complexos. Por vezes, isso é o que me ocorria, inclusive, você vai ter no início que fazer vários desenhos completamente desconexos, sem um alinhamento, sem qualquer razão, e você vai ali treinando a sua mente no permitir o fluxo das próprias ideias e da manifestação. Com o passar do tempo, de acordo com o transcorrer dos dias, semanas e meses, vai acontecer de simplesmente começar a vir à vossa mente, ou de forma automática, ou de forma semiconsciente, as ideias a serem colocadas no papel. Esse é um ponto aqui significativo, ou seja, por vezes, as ideias, elas vão vir à sua mente, escreva tal e tal coisa, e você começa a escrever, ou a sua mão sozinha, é a chamada escrita automática, começará a escrever. Você mesmo vai descobrir esse mecanismo. Agora, já adiantamos que, na grande maioria dos casos mediúnicos, a mediunidade ela é semiconsciente, como nós colocamos inicialmente, que, portanto, o que vai acontecer é que as ideias vão vir à sua mente e você vai começar a escrever sob a influência desta inteligência, deste espírito. Agora, é para invocar alguma coisa, isto vai da sua preferência. Agora, não recomendamos que se fique evocando, por exemplo, parentes falecidos recentemente ou quaisquer outras pessoas, porque assim você pode estar perturbando, inclusive, o processo evolutivo de desprendimento, de retomada da consciência dessas mesmas pessoas desencarnadas. Então, o ideal é que você confie na inteligência absoluta, faça a sua prece, a sua oração, acenda o seu incenso, se assim o preferir, coloque uma música se gostar, mas sempre tenha uma mente livre, sem querer prender ou invocar propriamente, chamar este ou aquele espírito, esta ou aquela pessoa desencarnada, esta ou aquela inteligência universal extracorpórea. O importante é que você esteja conectado, isso é significativo, com as mais elevadas
elevadas forças. Então, sim, evite ter pensamentos de rancor, de inveja, de lamúria, enfim, pensamentos de tristeza, de depressão durante esses mesmos processos. Eleve a sua mente, o seu coração e o seu olhar. Na medida em que você for um bom emissor, no sentido de estar conectado com energias superiores, você também há de canalizar, de trazer a si durante esse processo mediúnico estas mesmas forças. Portanto, basicamente o treinamento da psicografia é este: sentar-se no mesmo horário, sentar-se com os mesmos instrumentos, fazer a sua prece e permitir, de acordo com o avançar do tempo, o avançar na capacidade e na habilidade da escrita mediúnica. Não se prenda e não se firme na ideia de que tem que ser algo completamente inconsciente, que você deve já começar a escrever coisas fantásticas. Não, vá gradualmente e o próprio universo lhe dará a capacidade na medida em que se usar. Digníssimos irmãos e irmãs, até o nosso próximo vídeo. Paz profunda.